gente, esse é o canal Uma Crente Diferente. Está começando mais um vídeo aqui pra vocês. Meu nome é Amanda, você ainda não sabe o motivo que eu estou fazendo esse vídeo, eu vou deixar todos os links aqui na descrição pra você entender o porquê eu estou gravando esse vídeo. Já vou pedindo pra você que é novo aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, tá bom? Vem fazer parte da nossa família, que Deus te abençoe. Me sigam lá no Instagram, é amanda_oficial. Pra quem sabe, eu assumi este ano, eu descobri este ano que estou com depressão. E hoje eu vou falando pra vocês que, gente, não precisa sentir dó de mim, não precisa sentir compaixão de mim, porque isso já passou, isso já aconteceu. Hoje eu estou muito bem, hoje eu faço terapia. Hoje, graças a Deus, eu tô praticamente 99% do que eu estava quando eu nem sabia que eu tinha depressão. Tudo aconteceu, gente, em 2016. A minha segunda gestação aconteceu em janeiro de 2016. Eu não tinha planejado, eu não esperava, eu nem acreditava. Eu desencadeei uma depressão, mas eu não sabia. Eu trabalhava fora e eu me lembro que por várias vezes, eu me pegava várias vezes chorando, ansiosa, estressada, e eu não sabia o porquê. Eu não conseguia acreditar que novamente eu estava grávida, porque eu não tinha planejado, eu não imaginava. Eu vivia chorando, qualquer coisa que as pessoas me falassem, apesar da gente já estar grávida, a gente já tá sensível, né? Mas eu percebi que da minha gestação da Raquel para a gestação do Azaf foi totalmente diferente, porque da Raquel eu suportava muito mais as coisas, do Azaf eu já estava muito mais sensível, então assim, qualquer coisa eu chorava. Quando eu cheguei aos 8 meses de gravidez, eu sonhei com o Azaf com os dois olhinhos fechados. Isso eu estava grávida ainda. Eu sonhei que a minha tia chegava e falava assim: nossa, Amanda, ele nasceu com problema nas vistas. E eu olhava para aquele bebezinho dentro da caminha, no hospital ainda, e eu falava: não, tia, não nasceu com nada não. E os dois olhinhos dele fechados. Passou, eu orei, repreendi, né? Falei que não ia vir com nada. Mas na minha gestação eu já percebi que o Azaf, no sol, ele, quando eu colocava a minha barriga no sol, a minha barriga ele parava de mexer na minha barriga. Eu achava que era normal, eu fiz todos os exames e nada constava. O Azaf nasceu, eu tive pré-eclâmpsia, né, minha pressão subiu muito, eles induziram o meu parto, eu sofri pra caramba pra ganhar o Azaf. No segundo dia, gente, foi aí que começou o meu pesadelo. Os médicos pegaram o Azaf e começaram a andar com ele de um lado pro outro, falando que o teste do olhinho vermelho tinha dado alteração. Os médicos me internaram porque a minha pressão subiu horrores, né? Eu fiquei internada, teve todo um processo também, que eu gravei vídeo aqui, que eu tive pré-eclâmpsia. Quando eu resolvi tudo e me encaminharam pro centro oftalmológico, onde o Azaf iria começar a fazer o tratamento, onde o Azaf iria começar a cuidar da visão, o médico simplesmente chega pra mim e fala comigo. Perguntou pra mim se eu trabalhava fora. E eu respondi sim. E ele disse pra mim: olha, você vai ter que largar o seu emprego, você vai ter que largar a sua vida pra cuidar dele, porque ele agora vai passar por uma série de coisas. Ele vai passar por cirurgia e ele precisa de você. Você está disposta? O médico perguntou pra mim. É tanto que a minha irmã estava comigo no dia. Gente, passou um filme na minha cabeça. Já tinha passado um filme, porque quando o Azaf nasceu, eles começaram a falar que ele estava dando alteração no olhinho. Dentro daquele quarto tinha várias mães, todas olhavam pra mim, sabe? E eu falei: não tá acontecendo isso comigo. E foi desencadeando. Eu já tava chorando na minha gravidez, então aí foi piorando. Eu falei com aquele médico assim: não, tá, mas eu não tava entendendo o que iria acontecer. Eu saí de lá chorando horrores. Eu já não saía de casa mais, né? Assim que o Azaf nasceu, eu já entrei, eu fui pra casa da minha mãe. Minha mãe pediu pra mim ficar lá. Gente, eu tava com a depressão tão violenta e eu não sabia que quando a minha mãe e minha irmã pediu pra mim ficar lá na casa delas, eu fiquei lá, fiquei sexta e sábado. No domingo, quando todo mundo saiu pra ir pra igreja, foi incrível, incrível. Nem elas sabem disso, eu nem sei se eles vão assistir esse vídeo, mas eu não tô pedindo aqui pra ninguém ter compaixão de mim, dó. Eu só tô aqui pra contar pra vocês, e porque eu quero contar. Porque se eu não quisesse contar, eu nem colocaria isso aqui. Eu comecei a escutar uma voz. Gente, eu sou evangélica, gente, eu já escutei várias vezes a voz de Deus. Comecei a escutar uma voz que começou a dizer pra mim: olha, ninguém te ama. Olha o que Deus fez com você. Olha como seu filho nasceu. E aquela voz, eu sozinha na casa da minha mãe, aquela voz começou a falar, a falar, a falar, a falar, a falar. Todo mundo tinha ido pra igreja, minha mãe, minha irmã, meu esposo, a Raquel. E eu fiquei sozinha no apartamento da minha mãe. E de repente aquela voz falava comigo e ficava falando: você tá sozinha. Olha o que Deus fez com você. Se Deus te amasse mesmo, Ele não estaria fazendo isso com você. Gente, é como se eu estivesse ficando louca, porque eu nunca tinha escutado a voz do diabo com tanta força. Nunca, nunca. E, né, eles até ofereceram, falaram: Amanda, você quer que a gente fique com você? Eu falei: não quero, não precisa. Só que foi eles saírem
começou tudo. Quando eles voltaram, quando eu vi que estava terminando o culto, minha mãe me ligou. Quando ela me ligou, eu já estava numa crise terrível. E eu falei com ela, fala pro Ronaldo vir me buscar, que no caso é meu esposo. Eu quero ir embora pra minha casa agora. E ele sem entender nada. Nem eu até hoje entendo o que me deu aquele dia. Peguei as minhas coisas, peguei o Azaf e vim pra casa e comecei a chorar. E eu sabia chorar. E nada me calava, nada. Eu abria as gavetas do Azaf de roupa, eu colocava roupa, eu tirava roupa e ninguém tava entendendo nada. A minha mãe, eu lembro que ela começou a chorar junto comigo, porque em vez dela ficar na casa dela, ela veio pra minha casa e me perguntou, o que tá acontecendo? E eu falei, eu não sei, eu só sei que eu quero ficar na minha casa e tudo. Se for pra mim ficar sozinha, eu prefiro ficar na minha casa. A minha mãe e minha irmã pediu justamente pra mim ficar na casa delas, porque justamente elas não poderiam ficar aqui me ajudando. E é bem complicado, porque elas trabalham e não teria como. Gente, e aí começou tudo. Começou o meu pesadelo, porque assim, a Raquel ficava de manhã, meu esposo saía pra trabalhar e eu ficava o dia inteiro com o Azaf. E eu com aquele tanto de papel, eu pegava aqueles papéis pra dar entrada em risco cirúrgico, porque o Azaf precisava fazer cirurgia. E às vezes o Azaf ele acordava 8 horas da manhã, o Azaf acordava em pranto, chorando. A Raquel ia pra escola. E muitas vezes, quando eu ia dar banho no Azaf, o Azaf chorava. E eu pensava que eu tava ficando louca, sabe? E a voz voltava. E a voz falava comigo, afoga ele, ele tá de dias ainda, você não vai sentir tanta falta dele. Porque é só você falar que ele escorregou da sua mão. Aquela voz falava. Eu implorava pra Deus. Eu falava, se o Senhor me ama mesmo, não deixa eu fazer isso. Só que eu não escutava a voz de Deus, Deus não aparecia, não acontecia nada. E passava, sabe? Eu lutava e eu não tinha ninguém pra me contar. Eu não tinha ninguém pra desabafar, pra falar o que eu tava sentindo. A igreja que eu estava, praticamente eles tinham me abandonado. Eu fiquei semanas sem ir na igreja. Foram 6 pessoas que vieram atrás de mim somente. O pastor não veio atrás de mim. Tinham pessoas que estavam me julgando, falando que eu não queria mais ter mais compromisso com Deus. Eu só saía na rua pra levar o Azaf pro médico e voltava e trancava a casa. E todas as vezes que alguém me via, eu sempre tava com um sorriso estampado no rosto, porque eu não queria demonstrar aquilo que eu tava passando. Muita gente foi conhecer o Azaf, os meus vizinhos foram conhecer o Azaf quando ele estava com 6 meses de idade, porque eu não saía na rua, eu não saía pra lugar algum, eu ficava só dentro de casa. Eu não ia mais na igreja que eu estava. Somente este ano eu fui falar o que o Azaf tem. Eu preciso colocar isso pra fora. E eu coloco aqui. Eu não me importo quem vai julgar, quem não vai julgar, quem vai entender ou não. Eu só tô pedindo pra vocês, não precisam ter compaixão, dó. Não, porque o pior já passou, sabe? Eu tô aqui falando só pra mostrar pra vocês que se vocês conhecem alguém que tem depressão e vocês julgam, não julgue, porque não é fresco. Se você conhece alguém que tá passando por isso, que você possa ajudar essa pessoa. Tem pessoas que se isolam, tem pessoas que estão com o sorriso estampado, mas por dentro estão destruídas, precisando de ajuda, gritando por socorro. E muita gente acha que pessoas que têm depressão são aquelas que não tomam banho, não comem, não dormem. Mas é engano, porque existem sim pessoas que vivem, sorriem, brincam, trabalham e estão depressivas. E chegava momentos que eu tampava meu ouvido para não ouvir o Azaf chorar durante o dia, e eu queria somente, às vezes, comer um prato de comida e eu não tinha tempo para comer, eu não tinha tempo para tomar banho, eu tinha que esperar minha esposa às vezes chegar para me tomar um banho. E eu não tinha ninguém, sabe? Ninguém. E eu me vi sozinha. E ele ficava o tempo todo na minha cabeça. Eu não tinha forças para ir na igreja, eu não tinha ninguém. E quando eu ia na igreja, ninguém se aproximava. E eu fui me sentindo isolada, eu fui me sentindo sozinha, eu fui me sentindo nada, eu fui me sentindo o lixo. E até que ele começou a falar que era o momento de acabar com aquilo tudo. De tirar minha vida. Né? Todo mundo já sabe que eu já tentei 2 suicídios. Eu me cortei os meus braços, eu me cortava, eu batia a minha cabeça, sabe, pra ver se aquilo acabava. Eu queria que acabasse.
Eu falava com Deus que eu só queria que isso acabasse, só queria acordar desse pesadelo. Não foi fácil, porque às vezes eu tinha que acordar de madrugada pra ir atrás de... Às vezes os exames do Azaf eram em lugares super longe. E muitas vezes eu fui sozinha, não tinha ninguém pra ir comigo. E às vezes ele tava de dias. Eu me lembro uma vez que eu saí com ele de dias, enrolado, e começou a chover, eu sozinha. E eu falava com Deus por que ele tava fazendo aquilo comigo. Só que não aparecia profeta, não aparecia revelação, só aparecia a voz do diabo falando comigo que Deus tinha me abandonado. E eu fraca, cansada, eu não tinha força, eu não tinha ajuda de ninguém. E eu não podia contar pra ninguém, porque quem iria me entender? O meu esposo chegava, às vezes eu tava em pranto, chorando, e ele sem entender o porquê. Às vezes nem eu entendia. O porquê? Porque às vezes estava tudo bem, mas eu não estava bem. Eu me lembro que muitas vezes, às vezes a minha irmã podia sim estar comigo, às vezes ela não podia porque ela trabalhava fora. Porque muita gente pode falar assim, ah, você não é mãe, você é egoísta, mas você não sabe o que é. Você não sentiu na pele, porque eu nunca tinha sentido na pele o que eu passei. Eu não tinha sentido na pele o que é ter um filho com uma deficiência. Eu não tinha sentido na pele o que é ver seu filho de dias ou de meses em cima de uma mesa de cirurgia. Eu não sabia o que era isso. Então, as pessoas acham que é muito fácil. Amanda, você tem que ser forte, você vai conseguir. Mas ninguém quer trocar de lugar comigo. Ninguém quer ficar na minha pele pra saber o que é. Hoje já passou, hoje eu não preciso que ninguém fique com dó de mim, porque na hora que eu mais precisei eu não tive ajuda. Na hora que eu mais precisei, eu não tive um abraço. Na hora que eu mais precisei, eu não tive ninguém que segurasse o Azaf pra mim e falasse, come, toma um banho. A não ser se muitas vezes não fosse a minha irmã, ou fosse a minha mãe, ou fosse o meu marido. Ou a Raquel, tá? Que ninguém é obrigado, sabe? Mas nessas horas que a gente vê quem realmente são os nossos amigos. E nessa hora eu vi realmente quem estava do meu lado. Muitas vezes era uma tia minha que vinha, às vezes ela toma remédio pra dormir, ela vinha toda dopada, mas era a única pessoa que podia me ajudar naquele momento. Às vezes eu saía na janela do meu quarto e olhava pra rua, e às vezes tinha de frente à minha casa tem um bar, e uma mãe com o seu filho no sol, e a voz vinha de novo, que eu sei que é o diabo. E ele falava, olha, ela pode ficar com o filho dela, da mesma idade que o Azaf, no sol, bebendo. E você na igreja, se você quiser fazer o evangelismo com seu filho no sol quente, você nem pode, porque ele não pode pegar sol. Foi então, gente, pra resumir, mas graças a Deus, o Azaf tá aí, vai fazer 2 anos de idade, tá vencendo, é um guerreiro. Pra mim é um guerreiro. Sabe, ele é um exemplo pra mim, porque uma criança de menos de 2 anos passar por 3 cirurgias, eu não aguentaria. Deus sabe de tudo. Se ele ficou em silêncio aquele dia, é porque algum propósito ele tem. Se ele permitiu que o diabo viesse pra me tentar, ele sabe também. E eu falo pra você que tem depressão, que eu te entendo. Eu sei que não é frescura. Eu sei o que é se sentir sozinho. Eu sei o que é você sentir um nada. Eu sei o que é você pensar em tirar a sua vida. Eu sei o que é você lutar pra não tirar a sua vida, mas de uma coisa eu sei, e que a gente vai vencer isso. Então, pra terminar esse vídeo, eu falo que vamos confiar em Deus. Uma frase que eu sempre falo, e eu sempre vou dizer até o último dia da minha vida: Deus é bom.